Ei, som. Boa noite. Dando início à nossa reunião, peço ao primeiro secretário, João Marcos Macedo Silveira, que proceda a chamada. Vereador Carlos Leonel de Oliveira. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Presente. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Presente. Vereador José Wellington da Silva. Presente. Vereador Reinaldo dos Reis Silva. Presente. Vereadora Shirlelaine Gonçalves Faria. Presente. Vereador Wilde Welles de Oliveira. Presente. Por haver número legal, sob a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda força e poder, declaro aberta a primeira sessão extraordinária nesse dia 8 de março de 2021. Convidamos para compor a mesa a secretária municipal de saúde, a senhora Rosângela Aparecida Terra e Guerra. Em cumprimento ao regime interno, artigo 5º, parágrafo 2º, a Câmara deliberará exclusivamente sobre a matéria objeto da convocação. Passaremos à ordem do dia. Essa audiência pública destina-se exclusivamente para a apresentação da prestação de contas da gestão fiscal, relativa à execução orçamentária e indicadores de meta da saúde, realizados no terceiro quadrimestre de 2020, em cumprimento à Lei Complementar número 101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Passarei a palavra ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Boa noite. Agradeço a presença de todos nesta sessão extraordinária. Toda audiência pública ela é um processo de transparência que visa sempre dar a oportunidade aos cidadãos de exporem suas sugestões no âmbito de controle da administração pública. Gostaria de lembrar que estamos ao vivo pela internet, através do Facebook/Câmara Piuí. Neste momento, passo a palavra à secretária municipal de saúde, senhora Rosângela Aparecida Terra e Guerra. Boa noite a todos presentes, boa noite, vereadores, boa noite, presidente, secretário.
Eu gostaria de dizer que nós viemos aqui, né, o pessoal da saúde está todo ali, o Vilmar, né, nosso contador, todos os quadrimestres, nós devemos apresentar, depois de um mês, né, que termina o quadrimestre, nós temos que fazer o RDQA, que é o relatório detalhado do quadrimestre anterior. E o que é esse relatório detalhado do quadrimestre anterior? É um instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução da programação anual de saúde. Programação anual de saúde é uma programação que a gente faz anual, né, onde a gente programa o que a gente vai fazer durante o ano. Essa programação anual desse ano de 2021, ela foi realizada em 2020. E assim sucessivamente. O Plano Municipal de Saúde, ele é feito de 4 em 4 anos. Então, esse ano de 2021, ele foi feito há 4 anos atrás, né? Então, o primeiro ano de gestão, ele é relativo ao ano anterior. Esse ano, a gente faz o Plano Municipal de Saúde, que ele vai ser de 2022 a 25, isso, 4 anos, né? E as programações anuais, a gente sempre faz ela anualmente. Lembrando que, né, que a gente deve, nesse RDQA, deve ser apresentado pelo gestor do SUS até o final dos meses de maio, né, onde termina o quadrimestre em abril, nós temos o mês de maio para apresentar, quando faz o fechamento de contas, né? Setembro, né, onde termina em agosto, e fevereiro do ano seguinte, em audiência pública na Casa Legislativa, no respectivo ente da federação, ou municipal, ou estadual, ou federal. Também temos o RAG, né, que é o Relatório Anual de Gestão, que também confere a portaria 1 de 2017 do Ministério da Saúde. O RAG, que ele é o Relatório Anual de Gestão, também é um instrumento de gestão de elaboração anual. Ele permite ao gestor apresentar resultados alcançados com a execução da programação anual de saúde. Ele é orientador, né, e direcionador nos que fizerem necessário do Plano Municipal de Saúde, né? O RAG, ele contempla diretrizes, objetivos, indicadores do Plano Municipal de Saúde, as metas, né, da programação anual, que são previstas e executadas, e a análise orçamentária, que eu vou deixar para o Vilmar, né, que é o nosso contador, vai estar apresentando para nós. E eventuais recomendações que se fizerem necessárias a respeito do Plano Municipal de Saúde. Ele é apresentado até no final de março, né, onde a gente tem que passar pelo Conselho, aprovação do Conselho Municipal de Saúde, e também a gente tem um programa, né, onde a gente faz tudo isso que a gente está falando aqui, a gente tem o DigiSUS, que a gente coloca isso aí, vai para o Ministério da Saúde quadrimestralmente. Essa ata que vai ser assinada por vocês, a gente tem que estar colocando ela, né, digitalizando ela no DigiSUS, para provar que a gente passou em audiência pública. Lembrando, pessoal, que como eu não estava aqui o ano passado, né, eu vou convidar o Luiz, não sei se vocês querem o Vilmar primeiro, Vilmar? Você acha que é melhor, Luiz? Eu vou convidar o Luiz Henrique, que, né, o pessoal que está ali com a gente, a Sandra, que é a nossa coordenadora da saúde mental, do CAPS, ela continua com a gente, estava na gestão anterior. A Keila estava na atenção básica, responsável pela atenção básica. A Elianai estava na vigilância em saúde. O Luiz continua na vigilância epidemiológica, a endemias. A Marisa coordenava o NAS, continua coordenando o NAS e a fisioterapia. E a Cíntia e a Roseli estão com a gente agora, como coordenadora da saúde bucal. Eu acho que é só. Trouxe o pessoal, né? O Odael está com a gente também,
como diretor de saúde. Trouxe o pessoal porque, se vocês tiverem alguma dúvida, né, em relação à apresentação do Luiz, vocês podem estar questionando os profissionais. Muito obrigada. Boa noite a todos. A gente vai realizar a apresentação em relação às metas cumpridas no primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2020, frisando os totais, principalmente do terceiro quadrimestre, que é o objetivo da reunião, mas a gente vai estar mostrando o primeiro e segundo quadrimestre na reunião aqui também. Da vigilância ambiental. Em relação às atividades realizadas no terceiro quadrimestre, em relação a visitas domiciliares, supervisões realizadas, envios de escorpiões para a FUNED, em Belo Horizonte, para fazer extração de veneno para soro, busca ativa nas residências e aplicação de UBV em casos notificados e confirmados de dengue também. Primeiro, segundo e terceiro quadrimestre. Aqui, em relação às atividades realizadas no centro de zoonose, recolhimento de cães, adoção, castrações, vacinas e vermífugos, total terceiro quadrimestre 427. Coloquei ali no total de atividade, em relação a castrações, eu dei um enfoque ali. A média de castração mês ficou entre 27,4 cães mês que ficou, tá? É uma média até razoável, bacana. Saúde do trabalhador. Aqui em relação ao cumprimento das ações, monitoramento, investigação, contagem, atividades educativas relacionadas à saúde do trabalhador. Aqui em relação ao primeiro quadrimestre. Aqui em relação às atividades do segundo e terceiro quadrimestre. Palestras realizadas em relação também a pandemia já, né? No terceiro quadrimestre, segundo e terceiro, a gente já abordou a relação da pandemia também, saúde mental e ações educativas também aos trabalhadores. Aqui, em relação à saúde do trabalhador, as ações também primeiro e segundo quadrimestre, metas realizadas por quadrimestre, cumprimento de meta do terceiro quadrimestre ficou em 170%. Aqui algumas fotos de algumas ações realizadas. Aqui a gente já tem algumas ações realizadas via videoconferência em relação à pandemia, né? Então foi feito acesso remoto. Algumas atividades ainda no início do ano, que ainda pode ser feito em grupo, e mais acima já uma atividade de plataforma online. Em relação à vigilância epidemiológica. Aqui em relação à cobertura de vacinas, primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, total de doses aplicadas por quadrimestre, total terceiro quadrimestre, 5.437 doses. Vigilância da situação em saúde. Só observação, gente, depois no final, se alguém depois quiser voltar em alguma parte, a gente volta e a gente pode perguntar algumas referências, que às vezes a pessoa da pasta está aqui, ela já pega aquela dúvida que alguém tiver aqui, tá? Em relação, só volta só um pouquinho, tá? Passou rápido. Volta, aí. Em relação às ações realizadas também da situação de saúde, volta, estou passando rápido. Aí. Isso. Em relação a cadastramento de declarações de nascidos vivos, gestantes, né? Em
relação à mãe com menor de 20 anos, cadastramento de declarações de óbitos, né? Tudo em relação ao primeiro, segundo e terceiro quadrimestre também dividido. Promoção da saúde, tabagismo, doação de sangue. Aqui em relação às reuniões do Programa Nacional de Combate ao Tabagismo, fazendo a colocação que o segundo e terceiro quadrimestre não ocorreu devido a reuniões devido à situação da pandemia, né? Então não ocorreu reuniões presenciais. E em relação a medicamentos também, primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, os totais. Em relação à doação de sangue, vigilância sanitária. Aqui na vigilância sanitária, as ações de informações de educação, comunicação e inspeções de vigilância sanitária e atendimento e acolhimento de denúncias, reclamações, demandas relacionadas aos riscos de vigilância sanitária. Aqui já tem algumas ações em relação à pandemia, né? Ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19 e notificações e atuações referentes à pandemia também. Total por cada quadrimestre, frisando o terceiro quadrimestre. Atenção primária. Aqui em relação também aos principais procedimentos realizados por quadrimestre, total do terceiro quadrimestre, 33.663. Descrições de outros procedimentos também realizados. Aqui a observação em questão de inalação em suturas, né? A gente colocou essa observação em relação à questão da pandemia. Passa mais devagar um pouquinho, isso. Frisa só um pouquinho para o pessoal ler. Pode passar. Núcleo de Apoio à Saúde da Família, UNASF. Aqui em relação às ações realizadas nos dois núcleos de apoio à saúde da família, que é um é o PSF e o Firmino. Total quadrimestre, terceiro quadrimestre, 1.418. E o outro na relação ao NAFS, PSF Total em Tumé, total quadrimestre, terceiro, 1.690. Ao programa Viver. Essas atividades também em relação aos quadrimestres, totalizando em relação às ações realizadas, total quadrimestre, 165 terceiro quadrimestre. Alguns esclarecimentos em relação também ao Viver, que o Tiago, que é referência, deixou também, em relação ao Covid. Centro de Atenção à Mulher e Criança. Atendimentos pré-natal, ginecologia, teste pezinho, consultas de gestantes menores de 20 anos, pediatria. Também em relação ao total dos quadrimestres, quadrimestre terceiro, 627 total. Saúde bucal. Aqui essa observação também em relação à pandemia.
Então, vocês vão ver que tem setores que, devido à situação da pandemia de Covid-19, que tem números que vão ser discrepantes em relação ao primeiro, segundo e terceiro quadrimestre. E tem setores que não houve tanto impacto e outros teve, né? As ações realizadas em relação a maio e agosto de 2020. Aqui também em relação às atividades aqui do primeiro quadrimestre. Então, aqui a gente tem as ações realizadas tanto no CEL quanto nas unidades básicas de saúde. Total, terceiro quadrimestre, 2.391. Aqui em relação ao centro, ao CEL. Pede, volta só. Próximo. Aí, ó. O dinheiro que veio do Covid. Está tendo atendimento. Rosângela, uma informação, mas nós não estávamos tendo atendimento odonto, né? E ali na prestação a gente está vendo isso. Então, pessoal, eu acho complicado eu falar uma coisa que eu não estava aqui, né? Então, isso aí é o que os dados, né? A gente pegou esses dados. Luiz, foi no prontuário eletrônico? Esses dados? Esses dados que já, no caso, referência da época, já tinham passado para a gente já. Tá. Da vigilância. Então, assim, eu acho também difícil a Roseli e a Cristiane, a Cíntia, né? Elas podem falar como profissionais do ano passado, que elas já trabalhavam. Mas como coordenadora aí seria a Cristiane mesmo, né? Eu vou fazer só uma observação. Esses 1.700 kits de higiene bucal que foram entregues às crianças de 1 ano a 8 anos, foram, mesmo não tendo aulas? Ah, na casa a casa. Sim, não, então tá ok. Agora o que falta muito, a gente está vendo isso, porque o que mais temos de reclamação das pessoas que estão procurando a gente com relação à saúde, além das cirurgias eletivas, é claro, é muito sobre a questão odonto, né? O tratamento odonto nos PSFs, que devido à situação da pandemia não está tendo. E a gente vê ali. Já voltou então?
Porque, Cíntia, você já estava ano passado também, né? Já. Eu me lembro. Eu tenho 21 anos de prefeitura. Isso, porque isso não estou referindo a você não, viu? Na pandemia, agora do ano passado, que começou em novembro, fez um ano agora, não estava atendendo nada nos PSFs, não, atendimento odontológico. Sempre, talvez, iam lá, urgência, né? Eles mandavam lá para baixo, lá para o céu, ou lá aquela outra de baixo, como que é? Lá no Curumim, né? O centro de emergência. Eu lembro, Agora eu acho estranho isso aí, né? Mas não tem nada a ver, né? Zé Wellington, como profissional que eu estava trabalhando, na verdade, quem atendeu as emergências foram os PSF. Os profissionais do CEL, eles estavam levando as vacinas para fazer, eles não estavam atendendo, a não ser que algum paciente deles tivesse uma emergência, paciente que já estava em tratamento, tá? Agora, nos PSFs, como eu estava no PSF, só estava tendo atendimento de urgência. Os procedimentos pararam em março. Então, eu também estou olhando os dados aí e pensando, mas os procedimentos pararam em março. Agora, isso aí já estava. Nós pegamos assim, entendeu? Mas, realmente, em março, todos os procedimentos foram parados. Só estava atendendo urgência e emergência. Não. Sim, Cíntia. E agora, como está sendo o procedimento agora? Como que estão, já estão atendendo? Desde que essa gestão assumiu, nós estamos com 3 dentistas no centro de urgência e emergência, 3 turnos, de manhã, de tarde e à noite. Estão sendo realizados 3 atendimentos em todos os PSFs eletivos, que são aqueles atendimentos do pessoal que já estava na fila, né? E o PSF, à medida que tem condição, eles estão atendendo a urgência e emergência também. Mas nós estamos dando preferência para os atendimentos de quem já estava na fila, né? E lá no CEL eles estão atendendo 2 pacientes por turno, né? Cada dentista atendendo 2 pacientes, mas nos PSF são 3 pacientes. Aí, Cíntia, você disse que já tem 3, né, que estamos trabalhando, né? São quantos contratados? Então, nós estamos com um pouquinho assim de... Não pode chamar, tem que esperar um sair para chamar outro, né? Então, a gente ainda está com uma falta de dentista. Eu não sei te falar em exatos quantos que são, não, mas eu sei que, às vezes, está acontecendo de não ter um dentista no turno, porque ou ele está em curso ou não tem. Mas aí eu e a Roseli estamos ficando sobre aviso, toda vez que chega um paciente lá que não tem o dentista, ou eu ou ela está descendo e atendendo a emergência. Não ficou ninguém sem ser atendido. Isso a gente pode garantir. Agora, tem um limite, né? Não pode ser atendido lá no centro de urgência e emergência, a gente está até extrapolando esse limite, está atendendo mais. Na verdade, a gente deveria estar atendendo só uns 4. Mas tem dentista hoje, por exemplo, que atendeu 9 pacientes de meio-dia às 4, e agora à noite o Toninho já tinha atendido 5 pacientes antes de eu vir para cá, porque eu costumo ligar, ou a Roseli, ou passar lá, né, ver se está faltando alguma coisa. Quais são os PSF, Cíntia? Só para me encerrar, viu? Todos. Todos estão atendendo, então? Todos têm que atender. Todos os profissionais têm que atender. Sabe, Zé Wellington, até, eu não sei se eu posso falar isso, não, mas eu vou falar. A não, gente está tendo uma certa resistência. A gente está tendo uma certa dificuldade. Pode não, Rosângela? Pode. Em assim, conscientizar da importância que nós somos, promovemos saúde, que eles têm que ser atendidos. Olha a situação da população que ficou sem atendimento. Então, a gente está tendo uma certa resistência de alguns profissionais. Mas, assim, nós estamos tentando resolver tudo. Mas não é brincadeira, não. Eu acho que, Zé Wellington, te respondendo, por exemplo, é lógico que a gente não quer que faça nada errado, né? E que, por exemplo, você tem que ter uma asepsia entre um paciente e outro, né? Então, assim, pelo que a gente fez as contas, né?
Quanto tempo que demora um atendimento, quanto tempo que demora fazer uma asepsia e atender outro paciente. Então, 3 pacientes, né, dá tranquilo para atender no PSF, que é uma coisa mais rotineira, né? E geralmente uma obturação, eu sei lá como que fala, mas, né? E agora, no centro no CEL, que são especialidades, eles pediram dois atendimentos. Por turno. São 4 horas. É muito difícil, tá, Sheila? A gente está numa situação assim, está tendo muita resistência deles. Eu não sei se, assim, para te falar a verdade, eu não sei. A gente precisa de entender melhor. Nós já fizemos 2 reuniões, né? Convidamos os dentistas dos PSFs, convidamos os dentistas do CEL, fizemos uma reunião essa semana passada com uns e com os outros. Falei como que é o nosso esquema de trabalhar. Eu acho o seguinte, quem tem consultório odontológico estão atendendo nos consultórios odontológicos. Exato. Então, eu acho que isso aí, porque é pandemia, eu sei que a saúde bucal, que boca é complicado, mas um médico está atendendo boca, está atendendo o corpo inteiro. Um enfermeiro está atendendo tudo. Então, eu acho que a gente dando condições para eles trabalharem, EPI, então acho que tem que trabalhar. Posso sugerir algo? Pode. Então seria o caso de uma auditoria pública. Pode e deve, porque eu vou te contar uma coisa. Até mesmo para rever essa questão do que foi usado. É assim, ó, nós temos, né, pessoal efetivo e temos o pessoal os contratados, que são os processos seletivos. À medida que for vencendo, a gente está chamando, né, mesmo porque o processo seletivo é 20 horas e o concurso deles também é 20 horas efetivos. A gente teria que ter um dentista 8 horas nos PSFs. Como o processo seletivo é assim, então tem 2. Geralmente tem 2, tem uns que dobram. Para nós é vantagem dobrar, porque é 8 horas. O certo seria 8 horas um dentista. Agora, na verdade, eu fico assim meio indignada quando eu vejo isso, porque assim, eu acho que falta um pouco de colaboração deles, entendeu? Por exemplo, todos os municípios não parou de atender. 2, 3, lógico, nós estamos na onda vermelha, tem risco, vai parar de fazer alguma coisa? Eu acho que tudo tem limite. Por exemplo, nós voltamos com as atividades reiki, auriculoterapia, yoga. Gente, hora nenhuma eu quero que ninguém trabalhe sem segurança. Nenhuma. Nosso problema, eu acho que é trabalhar. Eu acho que todos os profissionais estão ali, estão ganhando para aquilo ali. Então, assim, tem que ser feito alguma coisa. É lógico, tem atendimento, teleatendimento, tem que ter teleatendimento, então vamos fazer o teleatendimento. Por exemplo, se o paciente faltou, então o que eu vou fazer? Eu ligo, eu pergunto o que aconteceu. Essa semana passada, o doutor Paulo me ligou, eu estava na secretaria, era mais ou menos 15 para 8, ele me ligou e falou assim, Rosângela, tem atendimento no CEL? Eu falei, tem. A endodontia está trabalhando à noite também, porque são 3 profissionais, né? E eles trabalhavam durante o dia, os 3. Então, como que ficou a nossa rotina? A gente colocou, todos os profissionais têm que trabalhar todos os dias, certo? Por exemplo, a carga horária dele é 4 horas, não interessa se ele está indo de manhã, à noite, à tarde, mas ele vai trabalhar todos os dias, para ter aquela rotina que amanhã eu vou consultar, é o mesmo profissional que está lá. E aí eu fui lá à noite, cheguei lá, a porta fechada, e tinha um profissional lá sem fazer nada. Perguntei para ele, ele disse que o paciente tinha faltado. Né? Aí eu peguei e falei assim, eu quero ver a lista de pacientes. Peguei a lista de pacientes dele dos 3. Falei, cadê a lista de espera do ano passado? Não tem lista. Como assim não tem lista? Vocês não fizeram, né? Não atenderam? Não, nós fizemos teleatendimento e teve umas pessoas que já tinham feito o tratamento e tal. A lista, as meninas falam isso melhor que eu, porque elas estão lá coordenando.
Essas listas de espera, elas não existem no céu. Tá? Essas listas não existem. Então, assim, está uma certa resistência. Eu preciso de ajuda de vocês, porque eu acho que, assim, nós estamos lá para trabalhar. Nós todos estamos lá para trabalhar. A ficha, na verdade, de espera que não tem, é só da endodontia. Ah, né? tá. Dos outros, tem. Tem então, menos, desculpa mas tem. o mal assim, entendido. Essa limpeza, a gente chegou à conclusão de 3 pacientes, por quê? A gente está direto no aerosol. Até aquela saliva vem na cara da gente. Não vem porque a gente tem todos os EPIs, tem tudo lá. A gente está muito direto. E agora, eu até cronometrei o tempo de limpar. Eu olhei para ver quanto precisava. Então, depois que sai o aerosol, você tem que esperar 30 minutos. Só que ele está começando a ser contado na hora que eu abri o dente, né, para fazer a restauração, que eu fiz a cavidade, limpei, parei, já começa a contar. Por isso que deu para a gente colocar 3. Igual a Rosângela falou, como no centro de emergência são procedimentos mais complexos, às vezes cirurgia, é o procedimento mais demorado, por isso que a gente determinou 2, assim mesmo, em algumas especialidades, que, igual, por exemplo, a minha especialidade, que é a periodontia, eu falei que pedi para a profissional que, quando não for cirurgia, que ela atendesse 3. E os pacientes que estavam em tratamento comigo também estão sendo atendidos lá. Eu estou atendendo os pacientes, além de eu e a Roseli estar cobrindo o centro de emergência quando precisa. Senhor presidente, então eu gostaria de sugerir essa casa, diante dessa situação, nós não podemos deixar a população sem a assistência, sem a prestação do serviço. Então, já que a nossa secretária de saúde já está colocando aqui para nós essa dificuldade, e como ser humano, ela esbarra nisso, ela só tem como ir até ali. Então, creio que nós precisamos fazer uma auditoria nesta casa, convocando os servidores, olhando na listagem de presença o nome dos pacientes assistidos, contracenando com as vagas e olhando o que procede ou não procede e tomar as medidas cabíveis diante dos fatos. Mais uma vez, a população não pode ser prejudicada. A população que depende do tratamento público é aquela que não tem dinheiro para pagar o particular, certo? Se ela vai para o público, obviamente, se ela pudesse, ela não estaria lá esperando dias e dias na fila. Agora, não tem uma listagem de espera. Quantas e quantas pessoas que nos cobram? Todos nós aqui. Quantos? E vem com essa situação. A gente sabe do risco, é óbvio. A Covid está aí e parece que quanto mais o tempo passa, pior fica, né? Nós estamos numa onda muito pior. Mas, mesmo assim, como você disse, Rosângela, tudo tem um limite, certo? A população não pode ficar prejudicada. E se ela está prejudicada, seja por qual motivo interno for, esse motivo tem que ser solucionado. Da forma como que está, não. Então, a minha sugestão é uma auditoria. Convocar todos os servidores do quadro, contracenar as folhas dos pacientes assistidos pelo número de vagas, para que, enfim, resolva isso de uma vez por todas. Inclusive, nesse dia que eu te falei, eu saí do céu, peguei a lista, tá, da endodontia toda que estava esperando, que eram pouquíssimos, liguei de 1 a 1. Era 9 horas da noite, eu passei um pouco para a Cíntia, e eu liguei e perguntei, né? Eu gostaria, estou falando da Secretaria de Saúde, estou fazendo um monitoramento e eu gostaria de saber como que está o seu tratamento. Se você está indo, se você não... O que aconteceu, que você não foi hoje? A porta estava fechada. Aí eu falei assim, né, está errado porque lá tem um vigia, né, lá tem um segurança. Então eu falei para ele deixar a porta aberta. Eu acho que a ideia da gente colocar essa especialidade à noite, para facilitar a vida das pessoas, né, que trabalham. E outra coisa, também, como a gente tinha o dentista, a ideia da Cíntia, mas da Roseli, foi estar colocando na urgência e emergência 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite. Temos também um dentista que está atendendo na cadeia, que está todos os dias, nada mais justo que isso, que a gente tem um programa lá, a gente tem que trabalhar
Tem médico, tem enfermeiro, tem dentista, tem psicóloga. Então, assim, está então, no presídio, está esses 3 turnos no centro de emergência. Temos outra cadeira, né, Cíntia? Que a gente está esperando a gente dar uma reformada lá onde que era o Curumim ali, onde que era o posto Dona Iracema, que a gente está querendo colocar lá as 2 cadeiras odontológicas, 3 turnos, no caso de uma urgência, uma emergência. Por quê, gente? Para facilitar os PSFs atender os pacientes que estão esperando. Fazer os tratamentos. A ideia é essa. Por exemplo, não, eu não estou atendendo porque eu só atendo urgência. Então não vai ter essa desculpa. Mas é lógico também, se a pessoa chegar lá, não estiver fazendo nada, ela tem que atender. Urgência, vocês concordam? Então, assim, o que foi falado foi isso. Eu não sei, assim, né, eu quero muito assim, acreditar que tem muito funcionário que já trabalhou comigo, são excelentes profissionais. Nós não estamos falando de todos, não, né, gente? Toda regra tem exceção. São excelentes funcionários, são excelentes profissionais de saúde, mas até a gente, numa reunião, né, Cíntia, essa semana passada, convidei todos os profissionais do CEL para a gente falar o que a gente falou para os dentistas dos PSFs. E aí, o Glauter estava lá, o Glauter vai nos deixar, está aposentando. E eu ainda brinquei com ele assim: Glauter, será que você não pode? Eu tenho que trabalhar 2 meses e meio, até outubro. Falei, será que você não pode vir toda semana para nós e pegar esses 2 meses e meio? Ele ainda brincou, porque é um profissional excelente. E eu vi assim, o tanto que, da minha época, né, a gente entrou junto. Eu falei assim, Glauter, não existe mais profissional igual a gente dedicado. Qualquer hora, qualquer dia, qualquer lugar, vamos fazer isso, vamos. Entendeu? Ele, assim, eu acho que, assim, eu não sei se foi a pandemia que deixou as pessoas desse jeito, sabe? Assim, não sei, nada pode, nada não tem jeito, nada, sabe? É muito difícil, está muito difícil mesmo. Eu estou, assim, abrindo meu coração para vocês. Eu acho que a gente tem que mudar. Sabe, as meninas estão ali, eu não achei ninguém para coordenar a saúde bucal, as 2 estão ali colaborando, não existe esse cargo, sabe? No horário da Roseli, ela tem ajudado, fazendo a parte de papel, de papelada, a Cíntia me ajudando a coordenar mais a Roseli. Então, assim, né, não tem nada de salário para elas, é o mesmo salário que elas ganham. E aí, ainda tem isso, né, gente? Tinha adicional de função de todos os dentistas também. Não sei se vocês sabem disso, se vocês já olharam no portal de transparência. Esse mês nós tiramos todos. Esse, não sei como que foi, parece que foi uma combinação do DECO, né? Na época, com os profissionais, que eu acho que entraram em greve, eu não sei te dizer que eu não estava aqui. Eu estava presente lá no Conselho de Saúde quando isso aconteceu. Isso. Então, quer dizer, agora eu acho que sim. É uma coisa que não é certa, não é correta, né? Então, a gente tirou esse adicional de função, mesmo porque a gente tem que obedecer à Lei 173, né? Então, acho que, assim, a gente tem um adicional de função quando a gente exerce 2 funções. E ninguém ali exerce 2 funções. Concorda comigo? Então, assim, não foi só deles, foi de outros funcionários também, né? E, assim, eu conversei com todos. Falei, gente, janeiro do ano que vem é outra coisa, é outra, né? A lei 173, ela deixa de vigorar. Vamos levar para a Câmara, vamos ver o que pode melhorar, não só do salário de vocês, mas do salário de outros profissionais também, que a gente vê que não está, né, bom, mas eu não acho justo fazer para um profissional e não fazer para os outros. Né? Eu acho que uma classe só, igual os dentistas, né? Que me desculpem, né? Mas aí eu sou enfermeira, eu tenho que também ver que a enfermeira trabalha também, ver que o farmacêutico trabalha também, ver que o médico trabalha, todos trabalham. Então, né, a gente está aí, eu acho que o bioquímico, né, todos os profissionais estão aí, tem que trabalhar, e a gente está aí para isso, e a gente tem que exercer a função da gente, sim. Então, gostaria de fazer uma pergunta para a Cíntia. Oi. Antes de você usar a palavra, eu gostaria... Conversei com o Zé Hélio ali do lado, ali, mas parece que não foi bem entendido. Primeira coisa que eu gostaria de saber,
quantos são os dentistas que prestam serviço à prefeitura? 33, né? 33. 30. Mas nós não estamos com os 33, não. Quantos que prestam serviço? 33. 33. Tem resistência por parte de alguns desses em não trabalhar? Tem, sim? Responde. Tem. Quero ouvir. Tem? Sim. Tem. Infelizmente... Quantos, por favor? Não, eu Você não tem vou uma ficha de quantos, te não? dar nada. Infelizmente, tem sim. A gente tem muita mais ou gente menos que quantos? trabalha, mas a gente tem alguns... Mas se a gente quiser, você pode passar essa ficha para a gente, né? Não é preguiça, né? Assim, igual eu estou falando, a gente, né? A gente fica, mas é porque... por exemplo, agora no centro de emergência... Porque não é justo que a pessoa receba um salário e parte da turma trabalhe e alguém não trabalhe. Tem que ter uma linhagem, a menos que a pessoa esteja licenciada, a menos que ela esteja com idade que possa dar essa guarda para poder não trabalhar, porque, de fato, a pandemia traz problemas para todos mesmo. Mas, como foi dito aqui pela secretária de Saúde, a maioria dos funcionários da saúde estão trabalhando, né? Enfermeiros, médicos... É muito difícil, porque, assim, eu vou te falar de coração, é a minha classe, a gente tem excelentes profissionais, mas, infelizmente, tem algumas resistências, sim, tem algumas dificuldades, sim. A gente faz reunião, explica uma coisa, acontece outra. À medida que está vindo as reclamações, nós duas estamos tentando resolver da melhor maneira possível, porque tem, sim, né? Aí eu ligo, converso novamente com o profissional, a gente tem resistência também de algumas auxiliares de saúde bucal que fazem assim, né? Aí eu pedi para o dentista assumir a responsabilidade, para ele estar marcando, que vai ser cobrado dele, né? Por exemplo, outra novidade que a gente fez, o centro de emergência, ele atendia só extração e dor. Agora, por exemplo, eu doei um aparelho que eu tinha, foi doado do meu consultório, eu doei, e agora eles estão fazendo assim, não tem tratamento, mas, por exemplo, você quebrou um dente da frente, aquele dente da frente, você vai lá, ele vai fazer a restauração ali bonitinho para você. Não é mais só dor e extração, entendeu? A minha restauração soltou. Para tirar esse fluxo do PSF, para a gente ver se anda, se consegue fazer andar, a gente colocou os materiais lá no centro de urgência e emergência, para o profissional estar fazendo isso, para não ficar aquele negócio. Lá só arranca dente, que eles falam é assim, né? Não, lá não está fazendo só exodontia. Lá também está cobrindo isso para desafogar os PSF, para eles poderem estar atendendo os pacientes, né? Então, a gente está muito em cima e cobrando. Eu acho assim, a gente está fazendo uma coisa que não foi feito antes. A gente está andando nos PSF, a gente vai nos horários, né? Mas chega uma certa hora que a gente fica, até para falar a verdade para você, meio assim, inibido de falar, porque hoje tudo que você fala é assédio moral. Acabou de falar, eu não ia falar isso não, mas é verdade. Tudo que você pede, tudo que você fala é assédio moral, é perseguição. Então, tem hora que a gente não sabe nem como é que faz, te falar a verdade. Eu tenho hora que eu peço assim, a Dael fala para mim, porque, entendeu? Tá difícil, né? Porque direito tem muito, mas dever está deixando a desejar. Muito obrigado pela sua informação. E eu continuo achando que o profissional que é remunerado e que ele tem como obrigação de prestar o serviço, caso ele não preste, ele tem que... Alguém que coordena ele, alguém que tem essa responsabilidade de tomar essas decisões, tem que ser tomado, no meu ponto de vista. Porque em janeiro, no início de janeiro, eu tive a oportunidade de encontrar com várias pessoas que estavam reclamando com relação já de mais de ano, agendado para fazer serviço de dente e não podia fazer. Uma proposta não tinha condição de fazer. Eu até aceitei ajudar. Primeiro porque eu trabalhei com a Rosângela, eu sei que ela trabalha demais, é competentíssima, quem está do lado dela é sempre competente, sempre trabalha, entendeu? Então, a gente junta e acha bom e entusiasma junto com ela e quer mudar. E segundo que eu queria mudar um pouco essa cara da odontologia, sabe? Porque eu sei, porque o povo reclama para mim também, né? Inclusive, no outro mandato, teve até um probleminha por causa disso. O povo reclama mesmo. O povo quer atendimento, eles estão certos, né? Todo mundo tem direito ao SUS. E aí eu quis que assim, mudasse essa cara, que a gente mostrasse que a gente faz um bom trabalho, que a gente
nós somos excelentes profissionais, que nós temos capacidade, justamente para fazer jus a melhorar esse salário lá na frente, né? Porque eu sei que é pouco, não acho que é muito, a gente ganha muito pouco, realmente não sou hipócrita de falar que não. Mas eu acho que a gente tem que se unir para fazer um trabalho muito bem feito e mostrar uma realidade, uma coisa que é real, né, de tratamento, de tudo. Eu estava no Conselho de Saúde, na oportunidade que eles foram lá reclamar, eu fui defensor, eu acho que você acabou de falar aí, o salário tem que ser digno, né, pelo trabalho que a pessoa presta. A gente sabe que o serviço público, infelizmente, várias áreas profissionais são mal remunerados mesmo, mas isso é opção que a gente faz, né? Quando a gente quer trabalhar, quando a gente quer trabalhar em algum lugar, a gente faz opção. Isso, eu faço um concurso, licença, quando a gente faz um concurso para a gente receber um certo valor de salário, a gente tem que estar consciente com aquele valor que a gente vai receber, sabendo que a gente tem que prestar aquele serviço, entendeu? Então eu fui defensor deles lá na época, não me lembro o nome do dentista, até filho de um amigo meu. E na época eu até falei para ele, a gente tem que defender os direitos de vocês, o salário de vocês, dentro da lei. Então eu lembro que depois foi comentado, na época eu não fiquei sabendo, depois foi comentado, que eles fizeram um certo agrado lá para os dentistas, que não é muito correto, né, que a Rosângela está falando que já foi cortado. Então eu acho que tem que lembrar que o que não pode perder é o cidadão. Isso. Que o cidadão está ali para ser atendido, ele precisa de atenção básica, né, na saúde, tanto com o tratamento de dente ou com outro serviço de saúde. E não quer dizer que a pandemia vai ocasionar uma situação de todo mundo que está dentro da cidade, que precisa de receber esse apoio através do SUS ou da saúde municipal, não vai poder receber esse apoio. Por quê? Porque alguns têm um ponto de vista diferente. Então eu acredito muito no trabalho da Rosângela como secretária de saúde. Vocês que estão assessorando a saúde, a gente acredita muito também. Espero que essa decisão seja tomada o mais rápido possível, que eu acho que é o desejo de todos nós, vereadores, e de todos os piauienses, com certeza. Obrigado, Cíntia. Eu não acho que foi só a pandemia, não, tá? Eu sou sincera para você, eu tenho 21 anos de prefeitura, não foi só a pandemia. Se não for só a pandemia, está fácil resolver, né? Porque está na sua mão. Não foi, não foi só a pandemia. Minha opinião, né? E assim, eu fui conversar com alguns dentistas, pedi para trabalhar, e eu escutei assim, o salário é muito pouco. Eu falei, realmente, mas quando você aceita um trabalho, você faz ele da melhor maneira possível. Correto. Pode ser pouco, mas você está aqui, está disposta a trabalhar, está concursada, você está concursada, aceitou esse salário. Se não tiver bom, eu falei realmente isso, tem que ir para o consultório. Eu vou para os dois. Correto. Entendeu? Cíntia, você sabe passar mais ou menos quantos são contratados e quantos concursados? Mais ou menos. Mais ou menos, toda a equipe lá do céu é concursada, né? A gente deve ter mais 6 no céu, a gente deve ter uns 13, no máximo uns 15 que são concursados. A metade quase. Uns 15. Nessa andança hoje que nós fizemos, nós estamos vendo que a situação não está só na área de vocês, não. Tem outras áreas também que estão do mesmo jeito, que não quer trabalhar. Eu acho que o povo, Deus me perdoe, acostumou. E outra coisa, sabe, Fabinho? Por exemplo, hoje teve uma reclamação, o doutor Paulo ligou para a Cíntia, sabe? É coisa assim que a gente não entende. Se eles não entendem, se eles não querem entender. Você está num PSF, você acabou de atender um paciente, está limpando a sala. Gente, atende, acolhe aquele paciente. Eu posso até não atender ele, porque eu tenho 15 minutos para me ir embora. Há 15 minutos não vai dar para me fazer um atendimento. O que eu tenho que fazer? Vou acolher, vou ver o que ele precisa. Aí é uma urgência. Olha, eu não vou te atender, mas a centro de emergência vai te atender. Espera aí que eu vou ligar lá. E é assim, gente, é só a gente querer, sabe? A coisa é muito fácil de resolver. Mas para isso a gente tem que ter boa vontade. Tudo na vida a gente tem que ter boa vontade e gostar do que faz. Porque eu acho o seguinte, se caso vocês, né, colocar, como se diz, o porrete, né, Carlinhos? Para funcionar, que nós falamos hoje. Se o porrete começar a funcionar em eu acho que o resto vai começar a andar direito. Eu penso desse jeito. Desculpa da palavra, não é de eu falar isso aqui, mas que o porrete tem que comer. Fabinho, olha, para você ter uma noção, eu liguei no Regional de Saúde, conversei com a Kátia, que é a nossa coordenadora, nossa diretora, superintendente do Regional.
Falei, Kátia, o que os outros municípios estão fazendo? Ela falou assim, reclamação geral, são todos. Né? Eu não posso falar isso de onde eu vim, porque de onde eu vim não deixou de atender ninguém durante essa pandemia, não deixou de atender. Atendeu 2, 3, de acordo com o que estava na época. Ah, tem muito. Não, vão atender 1, vão atender 2, né? Vão atender 3, é o que dava para atender, mas não deixou de atender. Outra coisa, conversei com ela e falei assim, será que não tem jeito de uma capacitação, de uma reunião com uma pessoa que entende? Nós temos uma coordenadora na Secretaria de Estado, ela é fantástica. Eu acho que nessa pandemia ela fez muita aula para vocês, né, online, né? Doutora Jaqueline, ela é fantástica. E ela ficou de fazer essa, não só para o pessoal de Piuí, não, mas para os outros municípios também, é tipo uma live, né? E assim, tipo um bate-papo mesmo. E ela colocar para nós o que a gente deve fazer, o que a gente está errando, o que nós, coordenadores, nós gestores, estamos errando alguma coisa ou é eles que estão errando, né? Agora, eu acho que tudo você tem que dar condições para isso. Nós temos EPI? Temos. Nós temos que comprar a caneta, por exemplo, a caneta de aerosol, ela tem que ser em cada paciente. Então, por exemplo, nós temos estande de caneta? Ah, não temos, então vamos comprar. Nós temos, por exemplo, bomba a vácuo. Tem que ter bomba a vácuo por causa do aerosol. Não temos em todos os PSS? Vamos colocar. Tem que ter filtro do ar-condicionado? Vamos pôr. Porque aí não tem desculpa, né? Aí não tem desculpa. Aí acabou, você entendeu? Como? Porque eu estou te dando a condição, né? Então é isso. Em relação à máscara, luva, propé, capote, isso tudo tem. Rosângela, né? Nós vamos acabar delongando no ping-pong aqui, vai e volta e não conclui, né? Nós estamos aqui, nós três aqui conversando debatendo sobre esse assunto, então nós temos que fazer uso dos mecanismos legais, certo? Somos pessoas civilizadas e temos que fazer uso disso. Se você tem algum servidor que, infelizmente, por algum motivo, alguma carga d'água, está encontrando essa resistência, creio que, para isso, você tem a controladoria interna da prefeitura, acionar, então, a controladoria, fazer uma auditoria pública com esses servidores, entender, dentro da logística, o que não está dando certo, chegar a um consenso, um denominador comum. Não sendo possível, volto a repetir, a população não pode ser prejudicada. Então, após a auditoria pública, tem a carga horária a ser cumprida, tem uma meta a ser cumprida, não está tendo eficiência, é hora de iniciar o processo administrativo. Nós já estamos fazendo isso. Ótimo. Nós já estamos fazendo isso. Nós tivemos lá na segunda-feira. Ok, parabéns. Luiz, oi? Olá, Luiz. Vamos lá? Vamos lá. Total terceiro quadrimestre em relação às ações realizadas no CEL, 1948, terceiro quadrimestre. As ações realizadas também no terceiro quadrimestre no presídio municipal, total 59. Tem observação também em relação à Covid-19. Em relação ao Centro de Especialidades Médicas de Ossimizados. Especialidades em relação às realizadas durante os quadrimestres. Terceiro quadrimestre total 2.113. Em relação aos curativos e visitas domiciliares, total terceiro quadrimestre, em relação a curativos 368, visitas domiciliares 79.
Em relação aos procedimentos de ostomia, terceiro quadrimestre, 85. Em relação ao centro de hidroterapia, em relação aos números de agendamentos e número de sessões de fisioterapia, total terceiro quadrimestre 246 e 2.420. Relatório de visitas domiciliares também por quadrimestre, total terceiro quadrimestre 32. Transporte de pacientes, total terceiro quadrimestre 1.397. CAPS AD. Produção de psiquiatria em relação aos quadrimestres, total terceiro quadrimestre 1.364. CAPS 2. Total terceiro quadrimestre 2.965 em relação aos atendimentos. Farmácia municipal, serviços prestados em relação aos quadrimestres, total quadrimestre 18.517. Assistência social na saúde, serviço de assistência social, total terceiro quadrimestre 8.546. Centro de atendimento à saúde, núcleo de controle, avaliação e regulação e auditoria. Demonstrativo do setor de transporte fora do domicílio em relação aos procedimentos, total terceiro quadrimestre 592. Também observação em relação à pandemia de Covid-19. Vocês querem voltar alguma observação, reforçar algum dado? Eu gostaria de falar, né, com a Cíntia mesmo, né, até a respeito sobre o centro de urgência, né, odontológico. Né. Eu via que tinha muita dificuldade, até mesmo no encaixe, né, dos pacientes direcionados via UBS, né. Eu falo na gestão passada, eu acompanhei um pouco de perto, porque havia um certo número limitado de atendimentos nesse centro de especialidades odontológicas, né, e dificultava bastante essa questão. Né. A gente sabe que hoje o serviço de urgência odontológica, o PSF ele encaminha essa demanda, né, para poder ser resolvido, que não enquadra, né, na zona de tratamento. E eu queria saber de você o que está sendo feito para melhorar essa questão. Se hoje existe ainda essa limitação. Para o CEL ou para o centro de emergência? Eu me confundi aqui, é para o centro de emergências, desculpe. O que nós fizemos? Nós mudamos o fluxo também, para facilitar para o usuário, para o paciente que precisa. Antes o paciente tinha que ir no PSF, aí às vezes o dentista não podia dar esse atendimento, aí ele saía do PSF dele e descia lá para o centro de emergência. Hoje ele não precisa ir no PSF, o fluxo é direto para o centro de emergência, entendeu? Eles estão atendendo muito lá, mas assim, pode acontecer de um paciente chegar e ter atendido 5, 6, e ter que falar para ele, olha, vou te receitar, né, prescrever um analgésico, você volta amanhã. Não estou falando que todo mundo que vai lá é atendido, mas eu sei porque eu estou passando e vendo, eles estão atendendo muito, mais do que nas unidades de saúde, né?
básica, inclusive nos PSFs, a gente tinha muita reclamação, porque tem vários dentistas que não fazem extração, que não tiram dentes, entendeu? E eu e um profissional muito bom que trabalha com a gente lá no CEL, e a Roseli, nós criamos um plano já de ação, porque ele vai ministrar tipo umas aulas para todos os dentistas que estiverem com vontade de aprender, porque tem gente que tem mais dificuldade mesmo, talvez fez muito, talvez tenha insegurança, né? Que eu sei, porque eu já passei por isso quando eu vim, e devo muito ao Zé Rubens e o Glauter de ter me ajudado com isso. Isso é normal. É normal, mas a gente tem que melhorar, né? Como eu fiz, eu acho que todo mundo tem que querer fazer. Então, o André bolou, eu falei para ele o que eu estava pensando, e ele bolou uma ideia da gente fazer, não sei, gente, um treinamento, se a gente vai fazer uma inscrição de quem estiver precisando de fazer essas extrações mesmo, aí nós vamos fazer esse treinamento com os dentistas. Vamos colocar 8 dentistas para atender essa população que estiver precisando, um auxiliando o outro, cada um faz 2 extrações para poder estar perdendo esse medo, estar desenvolvendo, tá? Né, tendo essa facilidade. Então, a gente está pensando em muita coisa, igual mudou esse fluxo, não tem que o paciente ir e vir, né? Nós estamos fazendo raio-x também, então, lá embaixo já está funcionando um centro de radiografia, não são todas, mas as bases que a gente precisa está sendo feito, e assim, em pouco tempo tem muita coisa que está sendo feito, né? A gente está tentando melhorar muito. E, Cíntia, até sobre a questão, né, do PSF em si, né, do ESF, a gente vê muita questão do prolongamento, né, na espera relativo ao chamado da lista, né? Vocês ainda estão seguindo essa lista de cadastramento, né? Ou existe algum meio que pode ser feito? Porque tem gente aguardando há 1 ano, 2 anos, a gente vê pessoas comentando sobre isso, e tem-se um controle sobre essa lista? Realmente há um chamamento prioritário? Segue-se a lista? Como se dá isso? Não, segue-se a lista, tá? Está sendo seguido, realmente está faltando muito, porque já estava, e com a pandemia piorou. E assim, outra coisa que eu vou falar para vocês, a cidade cresceu muito, aumentou muito. Então, se todo mundo trabalhar, nós ainda não vamos conseguir suprir as necessidades, não. Porque se você pegar, quando eu entrei, né, que foi em 2000, a gente tinha muito menos população, era muito menos pacientes por dentista, hoje é muito mais. Mas assim, a gente vai conseguir reduzir muito, se Deus quiser. Nós estamos seguindo a fila de inscrição. Eu, particularmente, é minha opinião, mas na época foi votado, né, e eles decidiram isso, eu preferia o sistema de ficha. Mas eles reclamaram, então foi votado, foi direitinho, feito. A maioria preferiu isso. Eu acho muito ruim. Eu acho que quando soltava as fichas era melhor, mas a população quis essa inscrição, né, essa ficha. O problema das fichas é a questão até do controle, né? Porque tem-se relatos, né, de pessoas que vendiam vagas nas filas justamente, né, para garantir a ficha. Né? Mas o que acontecia quando soltava a ficha? Por exemplo, eu não posso ficar na fila. Eu trabalho, não posso. Aí você ia e falava para mim, Cíntia, eu fico lá e eu vou te cobrar X. Você só podia pegar uma ficha, uma única ficha. Então, nem, por exemplo, se você quisesse pegar para você e seu filho, você não podia. Você podia pegar uma ficha. Se você fosse pegar para o seu filho, ele tinha que ir junto. Então, assim, nesse ponto, eu não entendo por que a população reclamava tanto. Porque né, essa é a minha opinião, gente. Se eu não posso, e uma pessoa está lá no meu lugar o dia inteiro, e só vai pegar uma ficha, é a mesma coisa de eu estar lá, ué. Né? Agora, tá, dizem que virou comércio, não sei o quê. Comércio não virou, não, porque cada pessoa só podia pegar uma única ficha. Né? Mas a gente não agrada todo mundo, eles preferiram assim. Eu dou uma tristeza quando eu olho aqui caderno com 300 nomes, eu tenho vontade de sumir, falar a verdade. Porque eu vejo que a população precisa e que até chegar no que está no 300, se não tiver caído os dentes tudo, já desistiu. É a realidade, entendeu? Então, né, como é que faz? Aí, assim, ó, a população pediu para pegar, não pode pegar a mesma família da microárea.
pode um, depois outro. Gente do céu, é outra coisa que foi decidido, mas que eu particularmente não concordo. Eu acho, tem 3 da sua família, você pegou, pôs o nome lá, trata esses 3 de uma vez e vão para frente, vão adiantar, né? Mas tem coisa que foi a população mesmo que pediu. Fizeram a escolha, né? Fizeram a escolha, né? Inclusive o Carlinho devia estar, porque ele foi na... Pois é do conselho, né? Assim... Aí, Cíntia, até foi todos... É o seguinte, essas filas aí que davam essas fichas na época, eram os próprios moradores lá, eles que reclamavam. Aí foi feita a reunião, porque é o seguinte, era diferenciado. Um postinho poderia... filas, né? E o outro era protocolo, entendeu? Aí o que fizeram? Era um padrão só. Aí assinaram a ata, eu estava presente, assinaram a ata, tudo, os bairros, né? Por isso que está isso aí, ó. Eu agora acho um que foi reclamava do a outro. escolha deles. Eu acho, sinceramente, foi péssimo. Pois é. Se funcionava, mas eles que escolheram. Eles que escolheram. Infelizmente. E assim, gente, a gente tem, né, a parte da classe, mas a população também tem que ser um pouco mais compreensiva, igual nesse ponto, entendeu? Estava, às vezes, funcionando uma coisa, não está. Outra coisa, a pessoa vai consultar, muitas vezes, vai consultar com o médico, já passa lá e faz a ficha dele, dá o protocolo. Às vezes ele não está precisando tratar de dente, ele tratou tem pouco tempo. Aí ele dá o nome dele, dos filhos, do marido, leva da vizinha os documentos também. E isso faz a fila. Se tem 500, se você peneirar, vai ter 250, 300. Quer dizer, vai reduzir. Né? Porque com o negócio de dar o nome, não tem regra. Você vai lá, você dá 10 nomes se você quiser, se eu tiver com os documentos tudo, entendeu? E é o que acontece. Eu trouxe aqui da minha vizinha, pediu para mim, que não pode ter tempo, e vai. E você não pode falar, não. Luiz, mais algum servidor para poder... Já encerrou? Agora a parte orçamentária acabou, não acabou? Agora eu vi o Marco. Boa noite a todos. Vou apresentar para vocês os relatórios de execução orçamentária relativo ao terceiro quadrimestre, que é exatamente o exercício de 2020. Então, nós começamos... Estão ouvindo aí? Parece que está dando certo? O município tinha um orçamento de 99 milhões para 2020. A receita realizada foram 115 milhões 302 740,65. Ou seja, o município arrecadou mais 16,47 do que o valor orçado. Certo? Deste valor, 95 milhões 917 do orçado de receitas correntes, o município arrecadou 113 milhões 280, 18% a mais do que o orçado em receitas correntes. Com relação à receita de capital, ele arrecadou menos do que o valor orçado, totalizando 116% do valor orçado, que significa que ele teve uma arrecadação superior, bem superior no caso, né, do valor orçado. Agora vamos lá para as despesas. Em contrapartida com as receitas, o município teve a despesa fixada em 99 milhões. Desse valor, nós falamos de despesa liquidada, o município
teve o valor de R$ 104.948.686,34. 106% do valor orçado. Obviamente que o município só teve a despesa liquidada maior do que o orçado, é porque ele teve, em contrapartida, a receita lá, que vocês viram que foram 115 milhões. Então, o município tinha margem para essa despesa, porque arrecadou mais do que foi orçado. Aí vocês verem que as despesas correntes eram 89.410, foram executados 97.846, 109% acima do valor orçado. As despesas de capital já foram menores, né? Orçado 9.539. O município teve liquidado despesa de capital 7.105, que representa 74,48% da despesa orçada. Podemos passar aí, Cristiano? Bom, aí agora vocês têm aí um demonstrativo por secretaria, tá certo? O orçamento era dividido e todas 99 milhões ao Poder Executivo, o Legislativo, desculpa, o Gabinete, Administração e Finanças, o Governo e Gestão, Secretaria de Cultura e Esporte, todas essas secretarias, o valor orçado que totalizava 99 milhões. Desses valores, começamos lá no Legislativo, de 2.800.000, o Legislativo empenhou 2.154.000, liquidou 2.147.000. A Secretaria do Executivo, 1.980.000, empenhou 1.623.000, liquidou 1.587.000. Da mesma forma, Finanças, Gestão, Turismo. Aí vem a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, eu desmembrei ali para ficar mais fácil para vocês entenderem. Num orçamento de 23.229.000, de recursos próprios, que são os limites constitucionais dos 25%, o orçado era 8.575.000. Foram empenhados 8.015.000, liquidados 7.980.000. O Fundeb, o orçado era 10.500.000, foram empenhados 11.728.000, liquidados 11.690.000. E outras fontes da educação, 4.154.000, empenhado 2.403.000, liquidado 2.386.000. Totalizando o total da educação, 23.229.000 orçado, 22.147.000 o valor empenhado e liquidado 22.057.000. Na Secretaria de Saúde, de um valor de 28.845.000, foram empenhados 34.924.000, liquidado 34.433.000. Aí desmembrou também, para ficar mais fácil o entendimento de vocês, dos recursos próprios, que são constitucional de 25%, o orçado era 14.045.000. Desse valor, foram empenhados 21.353.000, liquidado 21.083.000. No SUS, de 11.800.000, foram empenhados 3.571.000 e liquidado 13.350.000. Mas na frente aí a gente vai ver que o valor constitucional, aí já dá para vocês terem uma ideia, do recurso próprio, que era 14.045.000, gastou-se 21.353.000. Isso aí vai representar mais do que o dobro do limite constitucional, que é 15%. Foi, lá na frente vocês vão ver que foram empregados 31, parece que 29,29 de valor de recurso próprio. Entendeu? Então, do recurso SUS também foi bem superior, 13.571.000, que totalizando os dois recursos da saúde, de 25 milhões, foram empregados 34.924. Assistência social, 5.101.000, foram empenhados 6.177.000, liquidado 5.831.000.
Secretaria de Obras, 11.090, 15.220.630, 12.531 o valor liquidado. A Secretaria de Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, 2.445, foram empenhados 2.956 e liquidado 2.927. Já a Secretaria de Transporte e Mobilização Urbana, 4.254 o valor orçado, foram empenhados 4.541, liquidado 4.455. Aí a autarquia municipal, que é o SAAI, de um orçamento de 12 milhões, empenhou-se 10.584, 8.609 o valor liquidado. Aí, naquele quadro anterior que nós mostramos lá, de 99 foram empenhados, volta aqui, por favor, 110.727 e liquidado 104.842, aquele valor que eu mostrei para vocês lá, resumido, né, dos 104 milhões, que nós tivemos uma receita lá de 115 milhões. Então, isso aí é o valor, que lá demonstramos o valor total, né? E aí eu estou desmembrando por secretaria para ficar mais fácil o entendimento do que foi executado. Vou passar aqui, Cristiano. Aí vocês verem, no resultado consolidado dos valores empenhados, igual eu mostrei lá atrás para vocês, nós tivemos uma receita de 115.302. E as despesas empenhadas, 110.724. Isso significa que houve um superávit de 4.575.502. Ou seja, as despesas empenhadas foram inferior às receitas em 4.575. Isso pelo valor empenhado. Agora nós vamos ver pela despesa liquidada. Os 115.302, que são as receitas do exercício, as despesas realizadas, liquidadas, né, 104.948. Nesse caso, o superávit é de 10.353.854. Só para vocês entenderem que a despesa liquidada, a despesa empenhada, é a despesa total que for empenhado, e a despesa liquidada é só aquilo que já foi realizado. Ou a mercadoria foi entregue, ou os serviços foram realizados. Essa diferença aí vai dar o resto a pagar não processado que ficou para o ano seguinte, certo? Então, só para diferenciar aí que a despesa liquidada houve um superávit de 10 milhões e na empenhada de 4 milhões. É a diferença que esse valor aí ainda vai ficar para pagar nesse exercício, porque a despesa não foi efetivada dentro do exercício. Pode passar, Cristiano. Agora nós vamos fazer um demonstrativo com relação às despesas de pessoal. A receita corrente líquida do município, 113.020.407. A despesa total com pessoal, em 2020, 52.228.88, ou seja, 46,62% da receita corrente líquida. Sendo que o limite legal, no caso aí 60%, porque é pessoal, Prefeitura, Câmara e SAAI. O município gastou 46,62, bem abaixo do limite, que é, inclusive o prudencial, que é 51,30. Tá certo? Passa, Cristiano, por favor. Agora aí é só a Prefeitura e SAAI, que é exatamente o executivo. Aí você tem a receita corrente líquida 113 milhões, a despesa 51.069, ou seja, 45,19%. Nesse caso, o limite legal é 54, o limite prudencial 51,30. Então, ficou bem abaixo do limite que possa ser gasto com despesa de pessoal. Agora, no próximo, é só com relação ao legislativo. 113 milhões é a receita corrente, a despesa pessoal do legislativo, 1.622.000, é 1,44%. O limite prudencial, nesse caso, o limite legal, 6%, né? Então, está muito aquém do
do gasto, tá certo? Agora, com relação à despesa de educação. As receitas que compõem o limite da lei de responsabilidade fiscal, que você tem que empregar nas receitas, nas despesas de educação, o limite das receitas, 68.990. Aplicação mínima, 25%, ou seja, 17.247.000. O município aplicou, até 31 de dezembro, 28.293.454,98. O índice aplicado a maior, 1.045.762, que significa o percentual de 26,52, que foi aplicado, sendo que o limite exigido por lei é 25%. Então, o município aplicou acima do exigido por lei. Pode passar, Cristiano. Agora, com relação ao Fundeb. O total dos recursos do Fundeb, 12.521. Os recursos, o total dos recursos, de recursos recebidos, 12.491. Aplicações financeiras, 30.239. Aplicação mínima com os docentes do magistério, que é 60%, o município aplicou 7.512. Tá? O valor exigido por lei, 10.583. Ou seja, o município aplicou 84,52, acima dos 60%, que, a partir desse ano de 2021, de acordo com a nova lei agora, não vai ser mais 60%, é 70%, para aplicação dos docentes. Só que agora também a lei não é mais só docente, é todos os profissionais da educação. Então, aumentou-se o valor a ser gasto, mas aumentou também que você poderia, esse dinheiro só poderia pagar professores em sala de aula. Hoje não, é todos os profissionais da educação pode ser pago com esse recurso do Fundeb. Agora, nesse caso aí, vocês vão ver, me falar o seguinte, o município recebeu 12.521. Vocês estão vendo aí que aplicou menos do que o valor que recebeu. Foi o problema que aconteceu por causa da pandemia. As escolas não estavam funcionando. Inclusive, nós tivemos um problema, é o seguinte, você pode só reprogramar 5% do valor que você recebeu no Fundeb para o ano seguinte, que seria 12 milhões, daria mais ou menos 5%, daria mais ou menos, quem tiver com a calculadora aí, 600 e poucos mil, né? O município sobrou mais de 1 milhão do recurso que não poderia passar de um ano para o outro, que a programação é só 5%. Mas aí fizemos, na época, uma consulta, tanto no tribunal como no FNDE, que esse valor não tem como você gastar, por exemplo, só com relação a transporte escolar, que não se paga desde março de 2020, o valor é muito grande. Então, não tem como você empregar esse recurso. Então, esse recurso que passou, e ele tem que ser empregado agora até março. Você pode reprogramar 5% e você tem que gastar até março do ano seguinte. Então, está sendo já feito um processo licitatório para gastar esses recursos que sobraram do Fundeb, que não pode ser reprogramado. Entenderam? Vamos para a próxima aí. Com relação à saúde, que eu falei com vocês lá atrás. Ó. As receitas que compõem a base de cálculo, 66.967. Aplicação mínima, 15%. O município, a obrigação de aplicação dos 15%, 10.045.000. O município aplicou 21.353.182. Valor aplicado a maior, 11.308. Ou seja, aplicou-se em saúde 31,89% no exercício. Quer dizer, mais que o dobro
do limite. Eu estava assistindo ali vocês falando em gasto de saúde, né? Então aí vocês podem ver que é o seguinte, o município tem a obrigação de aplicar constitucionalmente 15%, ele aplicou 31,89%. Quer dizer, um valor muito superior ao que é exigido por lei. Vamos passar, Cristiano. Bom, aí com relação à dívida fundada do município. Em 31 de dezembro, o município tem uma dívida com o INSS de 1.431.000, BDMG 2.196.000, o total da dívida é 3.627.744. Amortizado até dezembro, no exercício, 330.955. Isso aí é toda a dívida fundada que o município tem, que é a dívida a longo prazo. Tá certo? Essa aí é somente a dívida a longo prazo. Pode passar o... E aí é a posição de contas bancárias do exercício de 2020. A Câmara passou com uma disponibilidade de 21.511,57. A autarquia, em conta movimento, 24.844. Em aplicações financeiras, 19.568.791. Um total na autarquia de 19.593.633,44. Isso aí é a disponibilidade bruta. Tá? Aí não está incluído o resto a pagar. É somente a disponibilidade bruta. Tá? Mas se você deduzir o resto a pagar, como vocês viram aquela hora que eu passei para vocês, com relação ao empenhado e ao liquidado, isso demonstra que o município tem caixa para cumprir com as despesas que passaram em resta a pagar. O Poder Executivo, contas movimentos de recursos próprios, 25.340,67. Aplicações financeiras em recursos próprios, 6.528.315. Em contas movimento em recursos vinculados, 9.236,05. E aplicações financeiras em recursos vinculados, 13.786.597,69. O total do Executivo, 20.349. E a disponibilidade toda do município, 39.964.638,03. Isso aí é a posição em 31 de dezembro dos saldos bancários. Tá? Igual eu disse para vocês, aí não está deduzido o resto a pagar. Tá? Mas esse valor, ele é demonstrado para provar que o município tem saldo suficiente para cumprir com relação aos restos a pagar que passaram, que vocês viram lá que no caso do município, de 10 milhões, né? 4 milhões, que foi o superávit, o município tem 20.349 em caixa para cumprir um resto a pagar de 4 milhões e pouco. E no caso do SAAI, o SAAI passou com um resto a pagar de 1 milhão e pouco também. Então tem disponibilidade financeira para cumprir todas as obrigações, inclusive até com relação à dívida fundada. Se o município quiser pagar a dívida fundada hoje, ele paga, ainda tem dinheiro disponível. Apesar de que a dívida fundada não justifica, porque ela é parcelada e já é feita em contrato parcelado a longo prazo. Tanto, mas só para termos de responsabilidade fiscal, se o município quiser pagar a dívida dele hoje, ele paga e não tem nenhum impedimento com relação a saldo bancário. E que é muito difícil acontecer isso em município. Normalmente a dívida fundada do município é muito superior à disponibilidade de caixa, que não é o caso aqui de Piuí. Tá certo? Então, assim, isso aí é o que a gente tinha para demonstrar para vocês com relação ao 2020. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós estamos à disposição. O contador aqui muito fraco. Deixa a palavra aí. O contador da casa aqui é muito fraco. O contador da casa aqui é muito fraco. É fraco. Deixa a palavra com os cidadãos aí, se alguém quiser fazer uma pergunta. O contador da mesa.
Eu gostei muito, viu, Vilmar? Parabéns pela sua apresentação, foi fantástica. Muito bem explanado. Obrigado. Eu conheço. Quando eu estou falando dos contadores da casa, não é do seu filho, não, é da mesa, né? Da mesa. Tranquilo. Fazendo referência à mesa. Agradeço a participação de todos aí, inclusive, né, dos que nos acompanham pela internet. Neste momento aí eu volto a condução da sessão para o presidente da Câmara, Reinaldo Reis Silva. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos. Boa noite. Colegas, né, muito obrigada pela presença de vocês, né, nossos profissionais de saúde, pela parceria que vocês estão dando apoio para nós. Obrigada.